Você já se perguntou por que parece que Deus te prometeu e não cumpriu? Você orou, você jejuou, você buscou, você confiou e mesmo assim até hoje você está travado no mesmo lugar. Muitas vezes você olha para a promessa e acha que Deus se esqueceu de você. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus ele não se esqueceu de você. Ele é um Deus de promessas, mas também de princípios. Hoje eu vou estar listando 7 motivos do porquê talvez as promessas de Deus ainda não se cumpriram em sua vida. Motivo número 1, não agir. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, na palavra do Senhor vai dizer assim: a fé sem obras, ela é morta. Então, de nada adianta eu ter fé e não agir. E quantas vezes, irmãos, Deus promete algo a nós, só que a gente começa a achar que Deus tem que fazer tudo por nós, quando na verdade é o contrário. Quando Deus nos promete algo, se a gente crê que vai receber, a gente também tem que estar se posicionando, se movimentando em direção da promessa para que ela venha se cumprir. A gente pode ver lá no livro de Gênesis, que vai falar sobre Abraão, quando Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai de tua tenda, que eu farei de você uma grande nação. Mas repara só que Abraão ele teve que ter um posicionamento, ou seja, ele teve que sair da sua tenda para poder viver as promessas que Deus tinha na vida dele. Se ele tivesse continuado na tenda, de nada adiantaria Deus ter prometido algo. E quantas vezes, irmãos, a gente está parado na inércia esperando as promessas cair do céu, quando na verdade, quando a gente demonstra que tem fé, a gente também se move na direção da promessa. E se por um lado o primeiro tópico seria não agir, o segundo tópico eu quero colocar aqui é não ter fé. Na palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então temos que ter fé que Deus vai fazer cumprir aquilo que Ele nos prometeu. As promessas que Ele fez, Ele é fiel e justo para cumprir. E fé, irmãos, é mesmo sem a gente ver, mesmo o cenário não sendo favorável, a gente crê que Deus já está preparando tudo. A gente crê que mesmo sem a gente saber como, mesmo sem ver, a gente crê que vai acontecer. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai de tua tenda, que eu lhe mostrarei a terra. Quando Deus faz a promessa a Abraão e ele fala bem assim: sai da tua tenda, Abraão não sabia para onde ele ia. Deus ainda ia mostrar para ele ainda, mas mesmo assim ele creu e ele teve fé que Deus estava no controle de tudo, e é assim que temos que fazer. E o terceiro motivo, porque provavelmente você não está vivendo as promessas de Deus, é colocar a bênção acima do Criador. Quantas vezes, irmãos, a gente se apega mais à promessa do que ao próprio Criador que nos prometeu? Porque a gente devemos entender que o Criador ele sempre vai ser mais importante do que a promessa. A gente estamos agindo muitas vezes igual o filho pródigo. O filho pródigo, ele foi até o pai dele e pediu a herança dele, ou seja, ele estava interessado no que o pai poderia lhe oferecer de herança, mas ele não estava interessado em ter uma vida com o pai dele. E muitas vezes, irmãos, a gente agimos dessa forma. Muitas vezes a gente queremos muito usar a bênção de Deus, mas não queremos ter um relacionamento íntimo com Deus, quando na verdade devemos colocar Deus em primeiro lugar. Lá no livro de Mateus vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, temos que colocar Deus em primeiro lugar das nossas vidas. As promessas são consequência de uma vida com Deus, de um posicionamento diante de Deus também, irmãos. Tópico 4. Achar que vai ser fácil. A gente muitas vezes acha que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida sem passarmos pelo deserto, sem passar pelas adversidades. Mas a gente devemos aprender que o nosso Deus ele é um Deus de processo, irmãos. Toda promessa na Bíblia teve que ter um processo, teve que ter um preparo ali. A gente pode ver que quando José, Deus deu aquele sonho para José que ele seria governador, então repara só que ele teve que passar várias adversidades para que aquilo acontecesse. E na palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente temos que entender que a gente vai passar luta sim, a gente vai passar deserto sim, não vai ser fácil, mas seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Temos que perseverar para que a promessa aconteça. Tópico 5. A desobediência. Quantas vezes, irmãos, a gente está debaixo de desobediência e acha que
Deus vai fazer acontecer a gente debaixo de desobediência, mas as coisas não funcionam assim. Devemos entender que as coisas de Deus não funcionam de forma bagunçada, não é de qualquer maneira. Você pode estar adiando ou até anulando a sua promessa porque você está debaixo de desobediência. E Deus, irmãos, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Quando Moisés estava lá no deserto com o povo e o povo pediu água, Deus fala assim para Moisés: Moisés, fala à rocha. Mas a gente pode ver que Moisés, na sua ira, ele bateu na rocha, saiu água, saiu muita água, na palavra vai dizer. Porém, ele desobedeceu uma ordem de Deus. Deus não tinha falado para ele bater na rocha, tinha mandado ele falar à rocha. E como consequência disso, ele não herdou a terra prometida, pela qual ele estava lutando, pela qual ele estava passando o deserto por causa daquilo. Então, por causa de uma desobediência, ele perdeu a promessa de Deus. E quantas vezes isso também acontece em nossas vidas? Quantas vezes a gente está debaixo de desobediência e a gente está adiando ou anulando aquilo que Deus tem para nós? Tópico 6. Não se achar merecedor da promessa. Quantas vezes Satanás coloca na nossa cabeça que a gente não merece, que a gente não vai dar conta, que isso ali não é para nós? Quantas vezes, até mesmo de pessoas próximas, colocam isso na nossa cabeça, que a gente não vai conseguir, que a gente não é merecedor? Mas deixa eu te falar uma coisa: você é mais que vencedor. Você deve perseverar em Deus, você deve perseverar. Se Deus prometeu, ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Então, se ele te prometeu, é porque ele vai te dar os recursos também para viver a promessa, mas você tem que perseverar. E o tópico 7, irmãos, é agir com estratégia, é ser intencional. A gente pode ver na história de Esther que quando ela soube que o povo dela estava sob um decreto que seria literalmente exterminado, aniquilado, o que ela fez? Ela agiu com estratégia. A primeiro momento ela convocou o povo para orar e jejuar. Depois ela agiu com estratégia, marcou os banquetes com o rei, e só depois, no segundo banquete, que ela revelou o que estava afligindo o coração dela, e ela revelou o plano maligno de Amã contra o povo dela. Mas pode reparar que ela agiu com estratégia. Primeiro ela orou, jejuou, teve uma direção, e somente assim ela agiu e teve êxito. Por quê? Porque ela agiu com estratégia. Ela não deixou com que as emoções dominassem ela. Por mais que ela sabia que o povo dela estava sofrendo, mas mesmo assim, ela agiu com estratégia. E é isso que devemos fazer. Quando Deus nos promete algo, a gente tem que também agir com estratégia. Por exemplo, se Deus promete a você que você vai passar num concurso público, por exemplo, que você vai ser vitorioso, não vai ser de qualquer maneira que você vai passar. Você vai ter que agir com estratégia de estudo, entendeu? Então não vai ser de qualquer maneira. Então tenha isso em mente. As promessas que Deus faz na sua vida, você também tem que agir com estratégia. Esse é o vídeo que eu deixo hoje para vocês, que em nome de Jesus, a partir de hoje, vocês tenham uma visão diferente sobre as promessas que Deus tem na vida de vocês. E eu profetizo em nome de Jesus que elas venham se cumprir. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, porque sempre vai ter vídeos como esse, em nome de Jesus,